Vamos lá, gravação aula 2 de criminalística. Seguindo, não esquece de entrar aqui, www.caspermed.com.br, se inscrever no canal do YouTube, dar o ok na aula, dar o joia, tudo isso ajuda aí. Aula 2 de criminalística. O que é crime? O que é crime? Aí vem essa pergunta, a gente vai tentar conceituar isso. Como é que a gente vai tentar conceituar isso? O conceito, ele vai sofrer alterações a depender de qual matéria está sendo estudada. Para uns vai dizer que é uma coisa, para outros vai dizer que é outra. Então, dependendo da área do conhecimento, vai estar abordando o assunto de uma forma. E às vezes, dentro da mesma área do conhecimento, poderá sofrer alterações ao longo do tempo, ou até mesmo naquele mesmo espaço de tempo, mas conceituado por pessoas distintas. Ou seja, conceituar o que é crime vai ter um monte de conceito, e nós vamos ter que escolher algum para caminhar e seguir. Então vamos lá. No Código Criminal do Império, lá em 1830, dizia que crime é ação ou omissão contrária às leis penais. Era isso que estava dizendo. Crime, ação ou omissão contrária às leis penais. Aí já no Código Republicano de 1890, a gente tem violação imputável e culposa da lei penal. Era isso que estava caracterizado. O que é crime? Respondia assim. O que é crime? Respondia assim nesse código. E agora aqui em 1940 e 84, nosso Código Penal. Se você ainda não assistiu às aulas de penal aqui no canal, vale a pena assistir, que a gente fala sobre isso. O código é de 1940, mas foi reformulado em 1984 a parte geral, ou seja, a parte justamente que vem conceituar o que é crime, o que não é, quando a pessoa é punida ou não, foi reformulado em 1984. Mas o Código Penal brasileiro atual, ele deixou essa definição para as escolas penais. Você não vai encontrar uma definição muito específica do que é crime, nós vamos falar sobre ela. O crime ele pode ser dividido, a gente vai conceituar o que é crime através do seu aspecto material, legal e analítico. Materialmente crime, o que é? Aqui a gente está dando uma pincelada, tá? Se você quer uma coisa mais aprofundada sobre isso, esse conteúdo do que é crime, como você vai para a aula de penal. Mas aqui, materialmente, é algo que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico. Ele tem que lesar ou pelo menos expor a perigo algo, para ele ser crime no aspecto material, materialmente crime. Ou seja, uma lei que criminaliza chorar em público, ele vai ser legalmente, porque é uma lei, vai estar escrito legalmente crime, mas materialmente ele não vai ser crime, porque ele não lesa e nem expõe a perigo nenhum bem jurídico, ele não está lesando ninguém, nem expondo a perigo ao chorar em público. Então isso é uma situação em que não é crime, certo? Isso aqui não é crime. Legalmente, ó, aspecto formal, artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal. Ele diz que a lei combina pena de reclusão e detenção. Crime é algo que a lei diz que tem pena de reclusão ou detenção. Não é no Código Penal. Falei que lá não configura. É na lei de introdução ao Código Penal. Aí no artigo 1º vai dizer que crime é algo que a lei combina pena de reclusão e detenção. Aí nós temos um sistema dicotômico. Nós temos infrações penais, aí crime e contravenção. Infração penal é gênero, aonde cabe crime e contravenção. O crime é uma infração penal, a contravenção é outra infração penal. Conceito analítico de crime, a gente vai analisar ele aqui mais calmamente, ou seja, teoria quadripartida, ele tem que ser fato típico, ilícito, culpável e punível. Teoria tripartida, fato típico, ilícito, culpável, é adotada no Brasil. A teoria bipartida, fato típico, ilícito e culpável. E o culpável aqui. A apresentação ficou um pouco fora de ordem aqui, mas eu vou da mesma forma vou te dizer. Então vamos lá. Materialmente crime, para alguma coisa ser materialmente crime, significa que ela tem matéria criminal, ou seja, ela lesa ou expõe a perigo um bem jurídico, certo? E aqui, o fato de chorar em público não vai ser materialmente crime. Ele pode ser legal, porque para ser legalmente crime, basta que esteja tipificado numa lei e que essa lei combine pena de reclusão ou detenção. Então vamos dizer que alguém criminalizou chorar em público, pena de reclusão de tantos anos. Legalmente seria crime, mas materialmente não, porque essa conduta não lesa nem expõe a perigo. Então não seria crime. Agora, a gente tem também aqui o princípio da insignificância. Às vezes alguma coisa que está legalmente, toda conduta foi criminosa, mas ocorreu isso aqui, ó. Mínima ofensividade da conduta da gente, ausência de periculosidade social, reduzido grau de inexpressividade, ou seja,
ele materialmente também não é crime, princípio da insignificância. O cara foi lá, realmente furtou, ele pegou do mercado um pacote de biscoito porque ele estava cheio de fome, ele pegou escondido, mas esse mercado tem milhões de mercadoria. Ele, ao pegar esse pacote de biscoito, ele não ameaçou ninguém nem nada, foi um furto só. Foi lá e pegou e saiu. Há uma ofensividade, há um furto. Isso está tipificado. Pegar coisa, lei, móvel e tal, enfim, seria um crime. Mas a ofensividade foi mínima, ou seja, ele não ameaçou ninguém, a ofensividade foi ele pegou escondido. A ausência de periculosidade social não teve um perigo social. Reduzido o grau de reprovabilidade, a maioria das pessoas não vai condenar nisso. E inexpressividade da lesão. A lesão aqui, um pacote de biscoito que custou R$1 e o mercado vende milhões. Então, assim, se fizesse isso, materialmente não seria crime, então não estaria nem crime. É isso que quer dizer o princípio da insignificância, tá? Aí a gente tem aqui o aspecto analítico, que a gente falou dessas três teorias, né? E na teoria bipartida, o culpa é só um pressuposto para a aplicação da pena. E hoje a teoria tripartida, que é adotada no Brasil, que é fato típico, ilícito e culpável. Para analítico, analisando o crime, é isso, fato típico, ilícito e culpável. Não confundir com sistema dicotômico. Essa é a teoria tripartida, sistema dicotômico é que diz que a infração penal é crime e contravenção. Isso aqui você encontra melhor, mais devagar, na aula de penal. Então, se você tiver dúvida quanto a isso tudo aqui, vale a pena assistir a de penal. Exclusão da ilicitude. Às vezes tudo isso aqui mas se acontecer alguma dessas coisas não será ilícito, certo? Aí está aqui, ó, não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, ou seja, em legítima defesa você pode inclusive ter matado alguém, mas não seria crime, né? Então isso aqui a gente vai indo. Agora, o que é interessante? Depois que você estudou isso aqui está mais aprofundado, você já viu que tem todo um caminho a ser percorrido para dizer que alguma coisa é crime. Se você tem dúvida, vai na de penal. Mas aí você chega na cena do suposto crime, suposta infração penal. Você olha, tem uma pessoa morta ali e tudo. Você pode dizer que houve crime? Cara, depende. Você não pode dizer que houve crime de cara. Agora você sabe que você precisa percorrer todo esse caminho aqui e ver se não tem excludente de ilicitude para dizer que é uma cena de crime. Mas é uma cena de suposto crime. E por isso eles chamaram, a meu ver, ainda não é o melhor. Ela não é cena de crime, é cena de infração penal. Mas infração penal é crime ou contravenção. Pode ser que não seja nenhum nem outro. Pode ser que tudo pareça um crime, mas tem uma excludente de ilicitude, logo não é crime. Porque para ser crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Não é ilícito porque teve exclusão de ilicitude, não seria crime. Então, assim, a NI da PM, ela caracteriza melhor. Ela usa uma expressão melhor. E nós vamos ver isso. Então, olha só. Chamam de local de infração penal. Eu fiz a minha crítica ao local de infração penal de cara, porque pode não ser uma infração. Tudo bem, a grosso modo a gente entendeu o que está querendo dizer, mas infração a gente sabe que é crime ou contravenção. E se não for crime, porque teve uma excludente de ilicitude, aparentemente era. Por isso que a NI eu achei mais acertada. Mas enfim, isso é uma crítica só aqui na teoria, mas a gente entende quando a gente fala local de crime, local de infração penal, a gente sabe do que está se tratando. Então, atenção para o fato que após a abertura do inquérito policial para a apuração do fato, poderá chegar à conclusão de que não houve crime. É o que eu estou falando aqui, pode ser que não seja local de infração penal, não seja local de crime, mas aparente crime. Aí nós vamos lá aqui para as pessoas, né? Não sei pronunciar, mas Edmundo Locard, alguma coisa do tipo assim, esse rapaz aqui, esse cara, ele falou do triângulo do crime, ou seja, nós temos o criminoso, a vítima e quando esse criminoso age em alguma coisa na vítima, temos o local do crime. Por isso que é o triângulo. Ó. Criminoso, vítima e local do crime. E aqui dentro ficam os vestígios dessa ação do criminoso sobre a vítima. Ele deixa vestígios, que é o que o perito vai analisar. Os vestígios deixados da ação do criminoso sobre a vítima naquele local de crime. Certo? E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Esse outro cara aqui, Heraldo Rabelo, ele tem aqui um conceito, vamos ler. Né? Você vai ver que são conceitos, mas para dizer a mesma coisa que a gente está querendo chegar aqui. Ó. Local de crime é a porção do espaço, seria esse espaço aqui, compreendida num raio que, tendo por origem o ponto do qual é constatado o fato, se estende de modo a abranger todos os lugares que aparente, necessária ou presumidamente hajam sido praticados pelo criminoso ou criminosos
os atos materiais preliminares ou posteriores à consumação do delito e com isso diretamente relacionados. A gente vai falar sobre tudo isso aqui de uma forma melhor. Ele escreveu aqui de um jeito só, no livro talvez é mais bem explicado, mas numa frase às vezes fica difícil de entender, assim, num texto, né? Fica difícil de entender. Assim, mas aqui ele deu uma filosofada também que é interessante. Ó, vou ter aqui a mão de um cara que ele vai encostar em alguma coisa e se desfaz aquela coisa. Eu achei interessante essa filosofada aqui, ó. Ele chama de um livro extremamente frágil e delicado, cujas páginas, por terem a consistência de poeira, desfazem-se, não raro, ao simples toque de mãos imprudentes, inábeis ou negligentes, perdendo-se desse modo para sempre os dados preciosos que ocultavam à espera da argúcia dos peritos. Ou seja, no local de cena de crime, você sair tocando em tudo, mexer em tudo, você pode estar desfazendo e deixando provas ali, acabando com provas que te levariam a alguma consequência, a algum incriminar alguém, ou mesmo até não incriminar alguém, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos falar sobre como isso. Então aqui, ó, NI 006 de 1998. Essa que eu falei que eu achei legal. Considera-se local de infração penal toda a área onde tenha ocorrido um fato que assuma a configuração de delito. Isso eu achei interessante. Que a local de infração penal não necessariamente é a infração penal. Ele assume a configuração. Ao olhar, você olha e fala assim, pô, isso aqui está com cara de um local de infração penal. Pode no final não ser. Achei interessante o que a 00698 trouxe, essa NI aqui. Então o que a gente vai tentar fazer ali? Ó? Tentar manter viva a cena do suposto crime, ou que pode ser um crime mesmo, a fim de que o perito possa apresentar informações que façam o jurista chegar à causa jurídica da morte. Suicídio, homicídio, acidente, o que foi? O que aconteceu ali? No texto da apostila, dá um entender meio que o perito falaria isso. E na realidade não é isso que deve acontecer, tá? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu tenho um perito, ele vai analisar os vestígios do local de crime, do local de infração penal. Ele analisa todos os vestígios e ele vai prestar informações. Para quem? Para o jurista. O jurista faz uma pergunta, que é chamada de quesito, e ele só responde esse quesito. Esse cara aqui, que é o jurista, que analisando os quesitos respondidos pelo perito, é que vai chegar à conclusão que se é suicídio, homicídio ou acidente. O perito, em regra, ele não vai dizer, houve sim um suicídio, um homicídio. Ele vai te responder as perguntas e o jurista é que vai analisar isso e chegar à causa jurídica da morte. Causa jurídica da morte, dizer se foi um suicídio, um homicídio, o que juridicamente é chamado aquela situação. O perito, às vezes, não tem como fazer isso. O certo seria isso. Apesar de você vai encontrar na prática laudos periciais dizendo coisa, por exemplo, estupro. Houve estupro. É muito difícil o perito dizer isso, se houve estupro. O que ele vai dizer? Houve conjunção carnal. Conjunção carnal houve. Ele pode por determinadas práticas, técnicas, talvez ele vai conseguir afirmar, talvez, nem sempre, que houve conjunção carnal, que a pessoa já teve relação sexual, que houve conjunção carnal, que nessa conjunção carnal houve lesão. Agora, dizer que é estupro, isso, ao analisar todos os dados, o jurista que vai dizer, isso então foi estupro, entendeu? Porque, inclusive com lesão, pode não ser. Pode ser uma coisa mais quente e aconteceu, e não, é difícil para o jurista. Então, certo o cara analisa, é um homicídio, é um suicídio, é um homicídio? Não sei se é um homicídio. E se for uma legítima defesa? Não é o crime de homicídio, porque tem uma estudante de licitude. Mas configura-se tudo. O cara vai dizer que alguém pegou a arma, deu um tiro. Entendeu o que é a causa jurídica? Causa jurídica, quem tem que dizer é o jurista. Após analisar as respostas do quesito. Ele vai ajudar a dar clareza àquela situação para que o jurista possa chegar a uma conclusão aqui. Classificação de local de infração. O que é o local de infração? Ele pode ser o local em si, natureza do fato e exame do local. Vamos falar dele. Local em si. Local em si é topograficamente falando. O local ele pode ser um local interno ou um local externo, certo? Ou foi dentro de algum local, ou foi numa área aberta ao público ali, geral. Esse local interno, se a gente tem um terreno, ele é todo murado ele está com todo ali murado, ou seja, aqui dentro vai ser considerado um local interno. Tudo bem, não está coberto tudo, mas é fechado pelo muro, todo local interno.
Já um terreno baldio, todo aberto, é local externo. O público tem acesso a isso aqui facilmente, então local externo, ele está aberto. Então é isso, local interno, local externo. E esse local interno e externo ele vai se dividir ainda. Tanto o interno quanto o externo. Vai ter o local imediato. O que é o local imediato? É onde aconteceu a cena. Você vai isolar. Aqui é o local imediato. Pode ser o local imediato no externo ou pode ser no interno, certo? Pode ser aqui dentro ou aqui. Local imediato, tanto em um quanto em outro. Imediato é onde aconteceu, onde está aqui os maiores vestígios do acontecimento. Está por aqui. Que o perito vai trabalhar bem para tentar chegar à solução. Pode ser interno, pode ser externo. Ele vai lá, isolar aquela área ali e esperar a perícia agir, certo? Ou local mediato. O que é o local mediato? Não é aqui, mas é em volta. Entendeu? Tem um local aqui, aqui foi onde aconteceu. Vamos dizer que essa área isolada aqui seja essa que está em amarelo aqui. Aqui é o local imediato. O que é o mediato? É toda essa volta aqui, ó. Tudo que está em volta é o local mediato, que também pode ter vestígios, tá? A maioria deles geralmente está aqui no local imediato, mas aqui tem as pegadas dele indo embora, uma eventual arma que caiu, coisas do tipo vai ter aqui em volta também tem vestígios. Natureza do fato. A natureza do fato é o que ele vai dizer, é um local de homicídio, um local de furto, um local de... Lógico que a gente vai, né? Local de um suposto homicídio, mas a gente não vai ficar falando isso aqui. Então, local de homicídio, local de furto, local de incêndio e por aí vai. Essa é a natureza do fato. Então, aqui, até aqui, o que a gente fez? Determinou a área. A pergunta é onde? Onde foi? E determinou o que ocorreu. O que ocorreu? Um homicídio. Natureza do fato é o que e lá a área é onde. Então, onde é o local em si. E nós já vimos, pode ser interno, externo, ambiente imediato. Ambiente imediato é onde ocorreu. E o que ocorreu? É a natureza do fato. Local de homicídio, local de furto, local de incêndio, por aí vai. O exame do local. Aí ele vai saber como é que esse local aqui, em si, o interno, externo, o ambiente imediato, como é que ele estava para ele fazer o exame. É isso, o exame do local é como ele estava para fazer o exame. Como o local onde se apresentava. É um local idôneo, ou seja, foi tudo preservado. Você isolou a área, quando o perito chegou estava tudo do mesmo jeito, para ele poder analisar com bastante riqueza de detalhes, tudo isso. Ou local inidôneo, ou seja, já foi violado, todo mundo mexeu, já pegou a arma, chutaram projétil, lavou o local que tinha sangue. Então ele foi violado, alterado, foi desfeito, entendeu? E o local relacionado. O local relacionado, ele tem pontos em comum com o que aconteceu. É o que a gente falou ali do local externo, local mediato. Ou seja, aqui está a cena do crime, certo? Está isolado, local imediato. Mas quando você foi caminhando lá longe, você encontrou a arma no chão. Esse local é um local relacionado, é a arma que matou esse cara. Então, esses locais estão relacionados, entendeu? Isso é o local relacionado. Ele tem um ponto em comum com a ocorrência que a gente está tentando investigar aqui e saber o que aconteceu. É um local relacionado. A polícia militar, em regra, é a primeira a chegar no local, por isso todo esse cuidado, entender, saber o que fazer, tá? E primeiro, o que a gente faz? Você pode pensar assim, isolar a área. Calma. Primeiro de tudo é prestar os primeiros socorros, porque pode ter gente viva ali precisando de primeiros socorros. Então, antes de tudo, preservar a vida. Primeiros socorros. Socorrer alguém. Depois você vai pensar nas outras partes, que é isolar a área, prender, correr atrás de alguém, entendeu? Se tiverem 2, 3, 4 pessoas, aí vocês podem se dividir, as pessoas podem se dividir, desde que com segurança, um vai prestando socorro, o outro vai tentar prender e por aí vai. Aí é o melhor dos mundos. Mas fora isso, tendo que escolher, primeiro vai socorrer a pessoa. Então, prestar primeiros socorros, prender os suspeitos, isolar o local na forma de preservá-lo. Nós vamos falar na ordem disso. Esse preservar é muito importante o local porque vai possibilitar o trabalho do perito de forma muito mais eficaz e vai ser levado ao inquérito, depois vai ser levado ao processo judicial e vai possibilitar manter alguém preso ou prender ou mesmo inocentar alguém. Imagina se alguém for preso inocente, também é muito ruim. Então, através desse trabalho com um local bem preservado, você pode tanto ajudar a prender como ajudar a soltar quem não deva ser preso. Então aqui, ó, a ANI vai te dizer a ordem do que você deve fazer. Ó. Socorrer as vítimas, primeiros socorros ou providenciar atendimento médico é a prioridade. É isso que você vai de cara primeiro fazer se precisar. Depois você vai prender o infrator se for possível. Lógico, observando as cautelas necessárias, vai revistar o cara, fazer tudo a segurança e prender. E aí depois conduzir a delegacia, por aí vai. Você vai interditar o local. Isso, interditar o local é a área imediata. A gente já falou, a área imediata é imediata. Você vai travar ali as vias de acesso, se for preciso. Que a grande ideia é impedir o acesso de curiosos, jornalistas ou qualquer pessoa não habilitada
a estar no local, para esperar a perícia e preservar toda aquela riqueza de detalhes que vai ter aquele local para o perito. Aquilo pode ser muito importante para o perito. Então a ideia é essa, você preservar a área, então você interdita por causa disso. Preservar o local, né? Você interditou e vai preservar, que é não tocar ou mudar de posição as coisas, isso é importante, não vai ficar mexendo nas coisas, tirar, deixa eu ver essa carteira, o que tinha, se tem documento, se não tem, o que foi, e aqui é um projétil, achei, e achei aqui um estojo, a arma estava aqui, sai recolhendo tudo, não é por aí. O certo é você isolar tudo aquilo, deixar as coisas do jeito que está, não recolher arma, não mudar a posição do cadáver de lugar. E lógico que você foi socorrer, aí você vai ter que mexer na pessoa e ver, mas fora isso, não mudar. Agora, a gente tem que ter o bom senso, né? A coisa tá pegando fogo, é um incêndio. É lógico que você vai ajudar a evacuar o local. Não vai ficar, não, deixa acontecer aqui porque esse incêndio é criminoso, vamos preservar. Não dá. Aí você vai evacuar o local. Tem um cadáver lá que vai pegar fogo no incêndio, você vai tirar ele do local. Porque a ideia não é preservar. Se você deixar pegar fogo, vai piorar o trabalho do perito. Aí vai perder muita coisa ali porque pegou fogo. Então, neste caso, não tem jeito, você não conseguiu apagar o fogo, tudo, você não vai deixar o cadáver lá, tem a possibilidade de tirar, você vai retirar. Vazamento de gás é a mesma coisa, tá vazando gás. O negócio pode explodir a qualquer momento. Tem que preservar o local, mas entre o local explodir e tudo pelos ares e você não conseguir nem fazer perícia, é melhor que você abra a porta e deixe aquele gás ir embora, certo? Então é lógico que vai ser ponderado esses casos. Aqui você vai comunicar o fato ao seu Copom, a sala de operação, a DP, a circunstância, né? Você vai comunicar tudo isso, arrolar testemunhas e realizar a investigação preliminar, ou seja, você que chegou primeiro ao fato, às vezes o criminoso ainda está ali, as pessoas que viram o que aconteceu estão ali, então é importante que você converse, apesar de você não poder emitir opinião, ficar falando o que você acha que aconteceu, isso não, mas conversar com as pessoas, anotar nome, para passar para a investigação depois, dizer qual era aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, isso faz parte desse serviço policial ali. Então, arrolar testemunha, realizar a investigação preliminar, começar a conversar, pegar nome, quem viu, quem não viu. Aguardar no local a autoridade da polícia judiciária e a polícia criminal. Lógico, aguardar para ser feito ali o que tem que ser feito. Outras situações que a gente tem que tomar cuidado. Estou preservando o local. Começou a chover. Cara, você não vai mexer, mas a sua ideia, o fato de você não mexer nas coisas é preservar para que o perito possa fazer. Então, tem sangue, vai começar a chover, vai desfazer aquilo. Você vai tentar proteger. Vai botar uma lona, vai botar um guarda-chuva, vai tentar proteger as coisas da chuva. Já que começou a chover, o local era aberto, você tem que tentar proteger. Então, isso você vai fazer. Você vai botar um guarda-chuva, botar uma lona, vai tentar proteger aquela mancha de sangue ali que pode ser importante. Entendeu? Tudo que você viu ali que a chuva pode vir a destruir, você vai tentar proteger. Então, começando a chover, proteger os vestígios com mancha de sangue, por exemplo, para que não se destrua. Telefone no local, é importante a gente saber isso também. Pode passar batido, né? Você pensar, aqui foi a infração penal, então telefones. Você isola, não deixa as pessoas mexerem. Aqui pode ter impressão digital. O cara pode ter ligado para alguém, sabe aqueles telefones que o último número fica aqui, para você meter aquele radial e mandar ligar de novo. Enfim, isso é trabalho do perito. Você é pensar assim, aqui pode ter alguma coisa. Ele pode ter pego esse telefone para falar com alguém e aí ficou impressão digital. Então você não mexe, não usa o telefone para ligar, usa o seu ou outro telefone, não usa o telefone local, porque aqui também pode ter alguma coisa. É interessante pensar nisso, entendeu? O carro que em acidente de trânsito é retirado para poder andar e tudo, agora é um crime. Tem um cadáver ali dentro, você não vai mexer, não vai tirar o cadáver do local, vai deixar do jeito que está. Puder cobrir ali de alguma forma que não mexa e tal, você vai fazer isso para evitar ali que os curiosos fiquem mexendo, vai evitar, vai isolar a área, mas deixa lá, não vai tirar a arma de dentro do carro, vai deixar tudo do jeito que estava para que o perito chegue com o local mais preservado possível. A ideia é essa, deixar o local preservado para o perito. Tá? Então não retire o cadáver do carro, sendo veículo utilizado em crime, não há de alterar nada. Outra coisa, você não vai ficar fumando no local. Se você fuma, evitar isso. Essa cinza aqui vai cair, a guimba aqui de cigarro você jogou no chão, aí o cara pensa que isso aqui, porque aqui tem DNA, aí ele pensa que pode ser do suspeito, aí ele leva a fazer exame, você está confundindo a perícia com coisas que eram suas, não estavam na cena no local, entende? Você tem que preservar o local. Você passou a fumar, aquela cinza que está caindo no chão, não estava no local na hora, você já está alterando o local. A guimba de cigarro que você deixa ali não estava, você já está alterando. Aí o perito pode olhar aquilo, para você que não era nada, não, um cigarro. Para o perito já olha e fala assim, opa, DNA, vou pegar aquilo, é o teu DNA, entendeu? Então assim, evitar, isso aqui não é legal que se faça na cena, não fumar no local para não confundir a perícia. Utilização de banheiro, foi interno, não utilize o banheiro, a mesma coisa do telefone aqui, ó.
ele pode ter apertado uma descarga, ele pode ter precisado fazer alguma coisa, meteu uma mão por aqui. Material biológico mesmo pode ter aqui que pode ajudar a um DNA, enfim, não utilizar os banheiros é prudente no local. Não emitir opinião, aí lembra que eu falei, não confundir, não emitir opinião com não investigar ali as pessoas que ouviram, sabe o que aconteceu, isso é diferente, mas emitir opinião sobre o que aconteceu, ficar falando sobre o fato, isso não. Você deve só colher os suspeitos, provas e passa isso para a autoridade policial. Os repórteres, você vai autorizar, vai permitir a atuação desse veículo de imprensa, mas depois de liberado pela perícia. Senão eles vão entrar no local, vão tentar fazer o trabalho deles, tentar pegar os furos de reportagem, mas eles não estão preocupados com a preservação do local. Quem está é a gente. Então, preservar o local, eles não vão atuar até que o perito libere para que isso seja feito. É isso. Se você gostou, não deixe de fazer a contribuição. Isso aqui é importante. E vamos que vamos.